Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero convidar essa amada igreja a ficar em pé neste momento e abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Nós leremos os versículos de 11 a 15 e Deus certamente estará falando aos nossos corações nessa noite e que o seu coração seja uma boa terra que seja capaz de frutificar a palavra do nosso Deus, dando fruto a 100 e a 60 por um. E eu quero ler com você essa santa palavra. Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo de número 11, diz: Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e encontraram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Com isto, caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Eu quero convidar você a orar junto comigo nessa noite. E peça a Deus para falar com você por meio desta palavra santa, desta palavra fiel e verdadeira que não muda. Peça ao Senhor e Ele te dará entendimento e sabedoria no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, neste momento eu quero pedir ao Senhor que tomes a direção deste culto e também desta mensagem, para que esta mensagem chegue ao coração de todos aqueles que têm clamado pelo Teu nome, ainda que não com suas palavras, mas com o gemido do seu coração, com aquela sede profunda, com aquele vazio existencial. É uma voz que te clama sem ao menos saber que o Senhor é a solução para as suas vidas. E nesta noite, meu Senhor, me deixe o privilégio de, como instrumento Teu, ser usado para o louvor da Tua glória, conduzindo à obediência, ao temor do Senhor às vidas. Nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, podeis assentar. A mensagem que eu quero trazer esta noite é uma mensagem que desafia você. E você, como servo de Deus, constantemente está envolto de uma guerra, e uma grande guerra, onde o objetivo, onde o propósito, onde o foco do nosso inimigo, onde o foco do nosso rival, que é o diabo e as hostes espirituais do mal, é destruir a nossa vida, é destruir a nossa alma, é destruir o nosso casamento, é destruir a nossa família. O propósito do diabo é destruir toda a sociedade em busca de conduzir pessoas ao mesmo sofrimento eterno, ao qual ele já está destinado, sem uma chance de retornar para o céu de onde ele caiu. E o privilégio para nós é que nós viemos de Deus, e se o confessarmos como Senhor e Salvador de nossas vidas, e se enquanto estivermos nessa terra, nos voltarmos a Ele, e então aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós teremos o privilégio de um dia morar com Ele na eternidade e habitar com Ele para todo sempre. E nesta noite, eu quero trazer essa mensagem de Deus ao seu coração, eu quero trazer esse desafio de Deus que há de abençoar a sua vida. E para isto eu gostaria de trabalhar o tema: não aceite o suborno do inimigo para mascarar a verdade de Deus. Durante todos os tempos, diante de todos os fatos já acontecidos e ocorridos na história da raça humana, o que nós temos presenciado e o que nós temos visto
é que há suborno da parte do maligno, da parte do inimigo das nossas almas, para nos alienar, para nos prender a um compromisso que vai nos levar a ser infiel ao nosso Deus e a não obedecer a sua voz e nem os seus ensinamentos. E nessa noite eu quero trazer uma alerta de Deus para a sua vida, baseado naquilo que aconteceu nos dias da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Era o fim do sábado e já havia passado toda aquela cena terrível, toda aquela cena dolorosa da sexta-feira, onde o meu mestre foi aprisionado no Getsemane e uma vez aprisionado ali o conduziram à presença das supostas autoridades competentes para resolver ou para tratar do caso. E em sendo levado, Jesus foi tratado como qualquer malfeitor, até para se cumprir a palavra de Deus que diz que ele foi contado com os malfeitores. Aquele dia foi um dos dias mais sombrios e também um dos dias mais difíceis da história do cristianismo e dos cristãos de todas as épocas de todas as épocas que se registrou até o presente momento. Mas uma coisa eu quero chamar a sua atenção. Eles estavam angustiados, eles já tinham assistido o seu mestre sofrendo, eles já tinham assistido o seu mestre sendo espancado, torturado e se doado até a morte. E quando as esperanças pareciam frustradas e roubadas, e quando já parecia não haver mais saída, e que a coisa estava dada por encerrado, que o inimigo havia triunfado, e que a vitória já estava garantida para o reino das trevas, porque eles pensaram que em destruindo o seu corpo físico, em moendo a sua carne, eles estariam assim tirando um herege da terra. E eles não sabiam que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o conselho da vontade do nosso Deus. Eles então, pensando em ter vencido, foi aí onde começou-se a maior batalha. Porque enquanto os olhos não contemplavam nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele desceu às partes baixas e foi até o inferno. E a Bíblia diz que ele, despojando os principados e potestade, ele triunfou sobre eles. E a palavra despojar significa dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, indo ao inferno, ele humilhou todas as forças do mal. Ele tomou a chave, o controle do abismo e agora deixou enclausulado e encerrado para o julgamento daquele grande dia os espíritos em prisão e, consequentemente, libertou as almas que haviam se entregue a Satanás através do seu sacrifício na cruz. E o nosso Senhor Jesus Cristo voltou no terceiro dia. Ele ressuscitou e tornou a viver. E eis aí a parte firme da nossa vitória, a razão do porquê estarmos aqui. Porque a sua morte nos trouxe vida. E agora nós, morrendo para o mundo, viveremos para ele, porque estaremos vivendo segundo a sua vontade. O texto que nós lemos essa noite nos apresenta uma situação muito linda de ser contemplada no que diz respeito à vitória do nosso Mestre Jesus. Então as mulheres, quando findava ali o sábado, já mais um dos dias judaicos que eles celebravam, se abstendo de todos os seus trabalhos e de todas as suas funções, pois até então eles ainda estavam vivendo sob o regime da lei, porque eles ainda não haviam entendido Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz que Jesus é o fim da lei para a justificação de todos aqueles que creem nele, que o recebe como Senhor e Salvador. E Jesus então ressuscita no primeiro dia da semana, e esse foi um marco, essa foi uma das obras feita através da pessoa do nosso Deus, com respeito a Jesus, que trouxe a nós o alento e o reavivamento da nossa fé. Pois até aquele momento os discípulos estavam dizendo: o nosso plano foi perdido, nós esperávamos que fosse ele que viesse para restaurar a nossa nação e o nosso reino. E agora já é o terceiro dia e todas as coisas permanecem como aconteceu naquela sexta-feira. O seu corpo está no sepulcro.
E essas mulheres logo cedo foram ao sepulcro para contemplar o corpo de Jesus. E em chegando naquele local, elas tiveram uma surpresa tremenda, porque houve um terremoto ali e fenderam-se as rochas. Os soldados estavam apostos ali. O túmulo estava selado. Ninguém poderia abrir. As mulheres foram para ver, para embalsamar o corpo, pois o corpo de Lázaro no 4º dia já fedia. E elas então pensaram, o corpo do nosso mestre já deve estar no estado de decomposição e ele já deve estar cheirando mal. Então vamos para pôr essas especiarias lá, talvez na tentativa de evitar que algum inseto, algum animal fosse ali e então comesse a carne do nosso mestre. Mas o que eles não sabiam e o que os seus corações não estavam apercebidos era que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia prometido que no 3º dia ele ressuscitaria. Pois a palavra declara, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. De semelhante modo, ele apontou para o templo magnífico e belo dos judeus e disse, vocês estão vendo essa construção? Então não ficará pedra sobre pedra, será tudo derribado. E enquanto ele discorria com os religiosos, ele disse, eu destruirei este templo e em 3 dias o reedificarei. Como os seus corações estavam tão materialistas, tão voltados para as coisas terrenas, para as coisas dessa vida, eles pensavam nos bens, no patrimônio terrestre, mas eles não estavam imaginando de que o templo, de que o nosso Mestre Jesus se reportava, era o seu próprio corpo, que seria morto pelo pecado da humanidade e que ressurgiria para a salvação eterna de todos aqueles que creem e nele entregaram a sua vida. E hoje aqui está a igreja do Senhor Jesus, que um dia fez a entrega e fez o compromisso com o Senhor. E essa igreja começa a caminhar de forma triunfante em direção à eternidade, em direção ao céu de glória. Esse terremoto que houve naquele dia, ele é mais um dos vários terremotos que a Bíblia registra. Foi um fenômeno que não era um simples fenômeno da natureza, não era a natureza em fúria, mas o nosso Deus havia prometido que ele moveria os céus e a terra. E no dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, os céus escureceu e toda a terra fechou-se à visão dos homens. As rochas fenderam e corpos de santos ressuscitaram naquele dia. Aquele terremoto, aquele mover de terra que houve ali, foi o nosso próprio Deus fazendo a sua ação e não as forças da natureza. Uma vez mais, o Senhor usa, porque Ele, como Deus que tem controle sobre a água, sobre o vento, sobre a terra, sobre os céus e o mar e todos os elementos, sejam eles naturais ou de ordem espiritual, pois nada foge ao controle do nosso Deus, Ele simplesmente, assim como nos dias em que Corá e o seu povo se rebelaram contra Moisés, o Senhor fez com que a terra abrisse, e aí diz o texto, a sua boca, e engolisse todo aquele exército. Agora o Senhor faz se mover, o Senhor faz mexer as rochas, e então a porta se abre, e aquelas mulheres começam a contemplar um varão que elas nunca tinham contemplado antes, um ser celestial, um ser divino. Um ser que não é do mesmo corpo ou do mesmo biotipo nosso, mas é um Deus que age com todo o poder, que havia enviado os seus anjos, e aqueles anjos ficaram ali sentados. Elas em pavor, assombro terrível, semelhante ao que poderia acontecer com qualquer um de nós, se contemplássemos a ação de um anjo, se contemplássemos a manifestação de um ser espiritual e também sobrenatural. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, registra que as mulheres dirigindo ali, eles falaram, não temas, porque eles agora traziam boas novas. Sabe, irmãos, aquilo que aconteceu é semelhante ao que tem acontecido nos nossos dias. Quando contemplamos a decadência da humanidade, quando contemplamos a decadência dos valores morais, quando contemplamos a destruição das famílias, quando contemplamos a rebeldia dos filhos contra os pais, que já havia sido predito, pois já havia sido também uma constante nos dias de Elias, agora
a gente contempla o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de consolo para aqueles de espírito amargurado. Pois eles temiam que o seu mestre tivesse, de uma vez por toda, ficado ali no sepulcro e não mais ressuscitado, e toda a esperança de viver se acabar, a esperança de ter a vida eterna. Mas, irmãos, a natureza se moveu pela ordem do nosso Deus, como há de se mover um outro dia na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o nosso Senhor ressuscita. E quando eles entram ali no sepulcro, eles contemplam não mais uma tumba, como está a tumba de Buda. Não mais uma tumba como está a de Confúcio. Não mais uma tumba como está a de Mohammed. Não mais uma tumba como a do rei Davi, que tem os seus restos mortais lá. Não, essa tumba estava diferente. Quando eles adentraram ali, eles não viram o corpo do meu mestre, pois não cheirava mal. A vida já tinha brotado. Ele ressuscitou dentre os mortos e tornou-se a salvação eterna de todos aqueles que nele crê. E os que nele crê terão a vida eterna e a sua morada no céu garantida por Deus, o nosso Pai Celestial. O texto que nós lemos essa noite apresenta algo terrível também. E aqui é onde eu quero focar a atenção dessa mensagem. E desafiar você que não faça o que aconteceu naqueles dias. Pois em meio a uma manifestação sobrenatural, os céus sendo movidos e a terra também pelo poder e pela voz do nosso Deus, pois o próprio Senhor Jesus já havia dito que quando ele havia de ser glorificado, ainda que não houvesse homens, ainda que não houvessem pessoas que o fizessem, até as próprias pedras fariam este trabalho. E lá se moveu, houve temor, os guardas caíram como que mortos. E eles contemplaram essa luz que parecia cegar a sua visão, que parecia cegar também não só a sua visão física, mas ainda assim o seu entendimento espiritual, aquele momento terrível que sobreveio sobre aquela multidão, aquele exército, aquela centena de soldados que ali estavam, foi transformado num dos maiores exemplos de incredulidade. Nesse mundo, assim como naqueles dias, existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que dizem pertencer ao Senhor, que dizem ter o conhecimento e o temor de Deus na sua vida, porém, por causa de alguma soma de dinheiro, ou por causa de alguma oportunidade a mais na vida, ou por causa das coisas desta vida, eles negam os valores espirituais. Aqueles soldados que ali estavam eram um exemplo de um soldado ou de um exército de covardes. Pessoas que não tinham coragem de falar o que criam, pois a ganância nesse momento falou mais alto do que a esperança de alcançar a vida eterna. A palavra do nosso Deus declara que alguns guardas, eles foram à cidade para se encontrar com os principais sacerdotes. Aquele que havia informado no dia do nascimento de Jesus com precisão o lugar onde ele deveria nascer, com base nas profecias, pois certamente todos aqueles homens do templo, os soldados do templo, os sacerdotes e as duas facções religiosas, fariseus e saduceus, e ainda os escribas, eles sabiam com exatidão o nascimento de Cristo. Mas eles negaram por causa da sua política religiosa. E agora nós encontramos eles indo à cidade para se encontrar com esses homens. Todas as vezes que as autoridades se reuniram com estes homens, foi para negar a pessoa bendita de Jesus. Todas as vezes que as autoridades de Israel foram ao encontro dos sacerdotes, eles não foram para glorificar, eles não foram para dar a glória que era devida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eles se reuniram a um contra Deus e o seu enviado Jesus Cristo. E nesta ocasião, eles descem lá e tomam conselho com os principais dos sacerdotes. E quando eles se reúnem nesse conselho, os anciões
oferecem uma grande soma de dinheiro. E qual era o propósito de que se oferecesse esta grande soma de dinheiro? Era exatamente para que todos aqueles soldados fechassem as suas bocas. Amados irmãos, esse é um momento difícil da história, pois aqueles que poderiam ser testemunhas autênticas, aqueles que poderiam falar da glória que viram, que contemplaram, que ofuscou a sua visão, que causou medo, que causou temor, que moveu algo inegável, algo profundamente verdadeiro, que nunca, jamais foi esquecido na mente daqueles soldados, mas por causa das suas ganâncias, por causa do seu desejo de possuir esta terra, de ganhar os bens dessa terra, de aumentar os seus patrimônios, de aumentar o seu saldo, de aumentar as suas rendas, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira de Satanás, tudo porque lhes foi oferecido uma soma em dinheiro. A cobiça entrou em ação. E já não mais poderiam contemplar a verdade, já não mais estavam dispostos a defender a verdade. Mas agora, aqueles homens que haviam enfrentado um forte treinamento, homens que já tinham enfrentado o exército valente, homens que já tinham se preparado para uma guerra corporal, para uma guerra física, homens prontos, de sentimentos brutos, quebram o seu coração, não na presença do nosso Deus, mas na presença de Mamon, ou na presença das riquezas. Pois as grandes somas em dinheiro foi o suficiente para que eles, covardemente, abraçassem o compromisso de propagar a mentira, que tem no seu controle, que tem na sua paternidade o diabo, e não o nosso Deus. Pois a palavra de Deus declara com muita precisão que aquelas pessoas que praticam, que ostentam a mentira na sua vida diária, essas pessoas não são nascidas de Deus, mas elas são filhas do diabo, como está escrito em João 8,44, porque elas fazem os desejos do diabo. E neste texto que nós lemos essa noite também nos apresenta algo, irmãos, muito importante para ser meditado. Assim como aqueles homens negaram a ressurreição de Jesus, assim como aqueles homens negaram a ação sobrenatural de Deus sobre aquele sepulcro, assim como aqueles homens se negaram a dar o testemunho verdadeiro. Nós temos contemplado vidas nos nossos dias que também têm aceitado o suborno do maligno para calar a sua boca, enquanto os verdadeiros servos de Deus proclamam, como está escrito em Atos 4:20, que nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido da parte do nosso Deus. Enquanto os verdadeiros cristãos dizem perante as autoridades que melhor para eles é morrer do que negar a verdade de Deus, nós encontramos o mundo sob a direção do maligno, negando a verdade de Deus com medo de morrer. Nós encontramos o mundo querendo salvar a sua vida e perdendo. E nós encontramos o povo de Deus, o povo que tem a marca de Cristo na sua vida, negando os prazeres dessa vida, negando os deleites dessa terra, porque temos em vista uma pátria melhor. Nós temos em vista uma terra feliz, nós temos em vista a cidade do nosso Deus, nós temos em vista a nova Jerusalém que de Deus desce do céu. E o mais importante para nós não é aquele céu e não é aquela cidade. O mais importante para nós será o dia em que tivermos o privilégio de encontrarmos pessoalmente com o nosso Deus e naquele dia sermos abraçados com Ele e ouvir da sua boca Ele dizer: vinde bendito de meu Pai, e tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluias! Aqueles soldados ganharam dinheiro, ganharam o mundo, ganharam as joias dessa terra e perderam a grande oportunidade de colocar tesouro no céu onde a prata não pode corroer, onde os ladrões não podem roubar. Aqueles homens estavam investindo para essa terra. 2000 anos se passaram na história. E aqueles homens morreram. E aquele dinheiro dele?
o que foi feito? Compensou? Mas eu quero também dizer uma coisa para os irmãos. Depois de ter feito essa barbárie, muitos deles se arrependeram dos seus pecados. Muitos deles professaram a Cristo. Muitos deles já andavam com Jesus. E muitos deles que outrora matavam por causa do nome de Jesus, agora estavam dispostos a morrer pela causa mais nobre dessa vida, porque eles haviam entendido que não há dinheiro que pague pela vida eterna. Então todo aquele suborno foi deixado de lado e uma nova aliança firmada com Jesus. Nós vivemos pregando o Evangelho na esperança de que um dia os povos dessa terra, as nações e povos do mundo inteiro, nas suas mais diversas línguas e expressões culturais, um dia hão de reconhecer o Senhor dos Senhores, irão reconhecer o Deus dos deuses, um dia eles irão reconhecer o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra. Um dia, essa mesma glória que abriu a porta do sepulcro e o meu mestre se levantou e ressuscitou. Um dia, essa mesma glória que um dia apareceu a Paulo e deu a ele um dos privilégios jamais obtido na história da humanidade por qualquer um outro dos seres viventes, de ter um encontro pessoal e ter um diálogo tão belo, num dia tão sombrio, onde um homem com um coração fervendo pelo desejo de matar, se encontra com o autor da vida, que lhes apresenta o plano de vida, e foi o suficiente para que todo aquele desejo de tirar a vida se transformasse em desejo de se doar, de se entregar e de até morrer pela causa mais santa, mais pura e mais justa dessa terra, o Evangelho do nosso Deus. Esses soldados aqui, ao abraçarem essa corrupção que é presente nos nossos dias, eles não tinham em vista o conselho maligno que era aquele conselho dos anciões. E eles saíram então divulgando a mentira. E eles saíram pregando contra a verdade. Eles pensaram, os sacerdotes, que talvez usando a máquina, eles poderiam destruir o povo de Deus. Eles pensaram que usando o dinheiro público, eles teriam condição de destruir o reino do nosso Deus. E algo terrível, o mundo inteiro aprendeu com aquela nação, com aquela geração e com aquele povo. As nações e povos do mundo inteiro têm aprendido a investir na prostituição, a investir no desemprego, a investir na destruição das vidas, através de campanhas pró-imoralidade, através da proibição de menores no trabalho. Tudo tem que ser usado em nome de uma desculpa. Estávamos olhando e contemplando, quando você volta à mente na história, não muito distante de nós, alguns de vocês que aqui estão vivos devem ter alcançado o tempo em que as empresas contratavam pessoas com 15 anos de idade, assinava a sua carteira de trabalho e dava a elas condições de viver. E nós temos pessoas no nosso meio que provaram isso e que podem mostrar isso para vocês, aos 15 anos de idade. Então eles já tinham condições de sustentar a sua família, de sustentar a sua casa. O governo vetou essa possibilidade. Centenas de milhares de adolescentes por toda a nossa nação e o nosso país têm se enveredado pelo mundo da prostituição e hoje não podem nem encontrar um trabalho digno e honrado para tentar consertar a besteira que têm feito nas suas vidas. E isso, mais tarde, é lançado como culpa dos pais, uma vez que é culpa do governo, que aflige e que assola o povo. E uma das coisas que não se percebe, meus amados e queridos irmãos, às pessoas e os habitantes da nossa terra e principalmente da nossa nação, o Brasil, é que se fica entretido com cestas, com uma bolsa, com uma ajuda para que se procriem filhos, que não vai levar a uma instabilidade financeira. E a verdade é que uma pessoa que começa a trabalhar com 15 anos, o tempo da aposentadoria dela por tempo de trabalho chega mais cedo. E o governo não quer se comprometer tão cedo. Ele prefere começar a dar um saláriozinho aos 65 anos de idade para os homens, né? Me parece que 55 para as mulheres, porque a taxa de vida é em média 70 anos de idade. Então eles contam aí com pelo menos 5 anos ou pelo menos 10 anos, né, repassando ao trabalhador um salário que é uma vergonha. Mas os povos não percebem que quando eles aceitam
os subornos malignos acabam trazendo destruição para a nossa sociedade, para o nosso povo e para a nossa gente. Aqueles soldados pensavam estar ganhando com aquele suborno que eles tinham à sua mão, mas aquele dinheiro de sangue inocente, aquele dinheiro que era para promover a mentira e os desejos do maligno, só traria a destruição para o nosso povo e para a nossa gente. Meus amados amigos ouvintes da palavra do nosso Deus, nos nossos dias, de forma semelhante, algumas pessoas têm aceitado também o suborno maligno. E por causa de um trabalho, eles não têm coragem de falar de Jesus. Por causa de uma soma em dinheiro, eles não querem nem saber de fazer uma aliança com Jesus, pois eles pensam, eu vou perder essa oportunidade na vida só para mim ser um negócio de um crente? Cai na real, eu vou aproveitar a vida. E aí onde eles estão se deparando com caminhos que parecem bons aos seus olhos, mas o final é caminho de morte. Pois o fruto da árvore que Deus havia proibido o homem e a mulher de comer parecia bom e agradável aos olhos daqueles que os contemplavam. De semelhante modo, as oportunidades dessa terra, as oportunidades dessa vida parecem boas aos seres humanos e por isso eles ficam pensando, será se eu devo fazer esse compromisso? Talvez eu vou perder muito nessa terra. E eles não percebem que estão perdendo as suas próprias vidas. E aí vem aquela célebre pergunta do nosso Senhor Jesus, de que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e então perder a sua alma, ou que daria o homem em troca da sua própria vida. Aquela noite, os soldados contemplaram a vida. Naquela noite, aqueles soldados contemplaram a luz. E uma coisa que fica difícil de se negar é uma luz que brilha à noite. Eles estavam lá. Eles foram contar uma história. Sabe qual é a história que eles contaram? Que eles haviam dormido e uma série de pescadores, homens leigos e indoutos da sociedade, haviam chegado ali e roubado o corpo. Haviam driblado a maior potência militar da época, com os seus melhores armamentos bélicos, homens preparados para a guerra, homens acostumados a vigiar, homens acostumados a pôr escolta, homens acostumados e experimentados nessa atividade e nesse trabalho, agora vão inventar a desculpa que não cola em lugar nenhum, pois o melhor, segundo os estudiosos e os melhores acadêmicos de todos os tempos, desde que se levantou os pensamentos, os melhores pensadores do cristianismo, eles dizem a uma só voz que o mais hábil, que o mais experiente, que o de melhor formação era Judas. Mas esse também havia aceitado suborno para atrair o nosso mestre. E ele acabou encontrando-se com a morte, pois ele acabou perdendo a sua própria vida por causa da perturbação que sobreveio à sua mente, ao seu coração, porque aquele suborno os levaria à morte. Esses soldados vão e as autoridades vão dizer para eles, olha, se isto chegar ao conhecimento do governador, que vai punir vocês, e olhe lá se vocês escaparem com vida. Vocês lembram que quando Paulo estava aprisionado e houve aquele terremoto da parte de Deus, as grades caíram e eles tiveram a oportunidade de ir embora. Quando o soldado olhou e percebeu toda aquela destruição e ele não sabia como justificar aquilo, ele pensou, a melhor coisa que eu posso fazer agora é pegar uma espada e deitar sobre ela e me traspassar e morrer aqui mesmo, pois o sofrimento que eu terei não me custará nada menos e nada mais do que a minha própria morte. E naquele momento, foi essa a ideia. Então Paulo grita e diz, não te faças nenhum mal, pois todos aqui estamos. E aqueles homens que contemplaram o agir de Deus, diante do dinheiro eles não pensaram no risco da morte. Diante do suborno de Satanás, eles não pensaram nas consequências negativas. Mas os anciões pensaram por eles e ainda disseram, além do suborno financeiro, nós vamos também te subornar com um apoio moral, onde na verdade era imoral, era indecente e era contrário a todos os padrões de moralidade daquela época e da nossa época. Pois eles estavam falando de fraudar a justiça, de fraudar o conhecimento sadio. Meus amados, o texto que nós temos essa noite diante de nós, ele é muito oportuno para uma reflexão
que de fato pode mudar a história da nossa vida, a história da nossa casa, a história do nosso povo e, por que não dizer, a história da nossa nação. A nossa gente está perecendo por falta de conhecimento do Evangelho e da Palavra de Deus. E eis aqui à minha frente homens e mulheres que são capazes e que chamados foram pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que distribuíssem as boas novas de salvação e levassem essa mensagem de esperança a todos os povos, a todas as nações, a todos aqueles que encontrassem pelo caminho. Mas muitos de vocês têm vivido a sua semana, têm passado todos os seus dias e não têm se preocupado, às vezes, em levar a mensagem de esperança. Um outro a vez tem feito isto, mas hoje, como povo de Deus, nós precisamos reconsiderar para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência, de deslealdade, de falta de compromisso que tiveram esses soldados com a verdade. Uma testemunha ocular, subornada pelo maligno, ela é a mesma semelhança de um demônio, pois o demônio um dia contemplou a Deus. Os demônios um dia viram o nosso Pai Celestial, eles contemplavam a face de Deus, mas por causa da iniquidade, eles foram lançados no mais profundo abismo e não mais tiveram a experiência e a oportunidade de voltar para o local de onde eles vieram. Pois os seres humanos também, quando aceitam o suborno de Satanás, eles se parecem com os demônios, porque embora tendo a palavra de vida, embora tendo o conhecimento genuíno, às vezes se entrega à vontade do inimigo de nossas almas, fechando os seus lábios, quando você tem a oportunidade de levar vida onde já opera a morte, onde você tem a oportunidade de levar o bom perfume de Cristo para as pessoas que estão se decompondo no pecado, que estão se destruindo por causa da sua vida dissoluta e distante do nosso Pai Celestial. Essa é a hora e esse é o momento para uma reflexão. Aqueles homens, como testemunhas oculares, nada puderam fazer. Mas, como eu disse para vocês, havia ali naquele local um segundo grupo. Era um grupo que Deus havia chamado, que Deus havia separado, à semelhança daquele povo que nessa noite se encontra neste lugar, e que também tem as suas vidas marcadas por uma experiência de um encontro real, libertador e transformador com a pessoa de Jesus, que foi aceita por cada um de vocês como Senhor e Salvador de suas vidas. Aquele grupo dos discípulos, eles tinham dúvida, eles tinham temor, eles tinham desespero, eles tinham angústia, eles também tinham covardia, eles tinham medo, eles também sentiam dor, eles também não queriam se comprometer como alguns de nós nos nossos dias. Mas a verdade é, irmãos, que no versículo 16, a Bíblia diz com muita clareza que os 11, não mais os 12, pois Judas já estava morto, seguiram para a Galileia, lá naquele monte que Jesus lhe designara. E quando eles o viram, quando eles contemplaram o nosso Senhor Jesus Cristo, eles adoraram, mas alguns dos que ali estavam ainda duvidaram. É um momento sério. 12 pessoas que haviam andado com o Mestre Jesus, que haviam visto os seus milagres, que haviam ouvido as suas profecias, que haviam contemplado se cumprir as profecias que ele anteriormente já havia predito, quando ele falava, eu estou indo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue na mão dos escarnecedores, e lá eles o torturarão e o levarão à morte, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar. Aquele povo viram, e só contemplá-lo ali já era o suficiente para cair aquela incredulidade. Mas apesar de que alguns viram, a palavra diz que alguns duvidaram. E por que eles duvidaram? Porque eles estavam como que cegos para compreender a vontade de Deus. Eles estavam como que cegos para não ver a verdade de Deus. A semelhança daqueles discípulos ali é o que nós contemplamos na nossa nação. Às vezes pregamos o Evangelho e nós perguntamos assim, por que as pessoas não creem? Por que as pessoas dizem que amam a Jesus, que amam a Deus, e quando convidamos elas para aceitar Jesus, elas simplesmente dizem não, contrariando tudo que a boca dela está dizendo? É porque, irmãos, embora elas tenham tido a oportunidade de ver, de olhar, elas não absorveram o amor da verdade para serem salvos. E elas então começam a criar ideias e mais ideias.
É como centenas de milhares de pessoas que nós contemplamos nos nossos dias, que preferem acreditar numa ideia, a exemplo da reencarnação, onde através de vidas passadas ou evoluções sucessivas, as pessoas alcançariam o karma e então elas chegariam e teriam a oportunidade de se tornarem perfeitas. 2000 anos se passaram e parece que a nossa nação e o nosso povo estão ficando mais demoníacos do que nunca. Cada dia a maldade, o pecado, a violência, toda sorte de mal cresce como uma árvore perto da margem de um rio, onde se torna prolífera a incredulidade na vida das pessoas. E como é que esse povo está evoluindo? Como é que esse povo está melhorando em alguma coisa? Eu não consigo ver a melhora. Eu só consigo ver a destruição na vida dessas pessoas. Mas há um povo que ouviu o chamado de Jesus que disse: venham a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. E uma vida só é o suficiente para se ter um encontro com Jesus e ter a sua morada na eternidade. Pois ele, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, vindo a essa terra, foi a imagem real de Deus na nossa terra, representou o nosso Pai Celestial, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida, veio, viveu entre nós, propagou a verdade. Mas ainda nos nossos dias, as pessoas preferem seguir as ideias de espíritos enganadores e a doutrinas de demônio a crer no Filho de Deus. Mas hoje é tempo para o arrependimento. É hoje que Jesus te trouxe a esse lugar, para que você tivesse a sua vida moldada e também mudada pelo Senhor Jesus, para que você saísse desse caminho de morte e agora pudesse ter o encontro com a vida e a vida abundante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio trazer para todos aqueles que nele crê, a todos aqueles que obedecem e que acolhem o amor da verdade para serem salvos. A verdade é, irmãos, que se a gente fosse falar de tudo o que cerca aquele dia sombrio que clareou ali o primeiro dia da semana, se a gente fosse relatar tudo isso, a noite seria insuficiente, pois a verdade é que a incredulidade dos homens são tão grande, que se fôssemos escrever uma a uma, nem o mundo inteiro caberia os livros que se escreveria acerca da maldade dos homens. Mas para encerrar, a morte não deteu o nosso mestre. O nosso Senhor não ficou no sepulcro, pois a palavra declara que a sua carne não veria a corrupção, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele apareceu. Embora alguns duvidaram, Jesus aproximou e falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão, façam discípulos de todas as nações. Batiza-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos ensinar esse povo a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez alguém com o coração cheio do maligno e também de Satanás me diria assim: pastor, mas Jesus com todo o poder e autoridade no céu e na terra, por que ele não eliminou o mal? Por que ele não destruiu o sofrimento da humanidade de uma vez por toda? Por que ele não limpou essa terra de uma vez por toda e deixou tudo isso que tem aqui? Na verdade, amados amigos ouvintes da palavra de Deus, não aceite esse suborno de Satanás para silenciar a verdade, mas aprenda e entenda a verdade de Deus. Todo o mal que o nosso povo e a nossa gente, que a humanidade está sofrendo hoje, sofre, padece, experimenta, está atribulada, é exatamente por causa dos seus pecados. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a destruição. O salário do pecado é levar a vida às ruínas. Mas se nesta noite você quiser experimentar a vida, vem para Jesus. Vem para Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a ter esse contato real com Jesus. Eu quero que você pense o quanto Ele sofreu por te amar. Eu quero que você pense o que Ele fez para que você pudesse viver. Eu quero que você medite nisso. E eu quero desafiar você a abandonar o seu pecado e entregar a sua vida a Jesus. Eu quero desafiar você a lançar fora esse caminho que te conduz à morte e você abraçar a vida.
Se você quiser fazer isso nessa noite, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore comigo a oração que eu farei aqui. Eu quero que você repita esta oração comigo. Você que me assiste também, eu também quero convidar você a fazer isso. Quero dizer para você que Deus não lhe trouxe essa mensagem à toa ao seu coração. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar a tua casa. Ele quer mudar todo o teu ser. E se você abrir um espaçozinho no seu coração e você receber essa mensagem do céu, a mensagem viva, a mensagem do nosso Deus, a sua vida será diferente. Você verá a glória de Deus na tua casa, na tua família. O nosso mundo será melhor. E para a construção de um mundo melhor, nós precisamos colocar Deus no controle. Governos e povos e nações do mundo inteiro têm tentado administrar a sua nação, as suas próprias famílias e as suas cidades. Isso só os tem levado à ruína. Mas se hoje trouxermos o sábio conselho de Deus e a mente de Deus para as nossas casas, nós veremos a glória de Deus. E você pode experimentar isso. Eu quero convidar você que está, mesmo aí, assistindo, que também faça essa oração conosco. Você que está aqui também essa noite, eu quero convidar você a orar junto comigo. Se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, e a partir de agora ser um fiel seguidor do Senhor Jesus, eu quero que você repita comigo esta oração. Ore comigo, você que quer confessar Jesus. E diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que tenho traído a tua confiança, que tenho feito coisas que não são boas aos teus olhos. E agora, Senhor, reconhecendo os meus pecados, eu te peço perdão e te peço que me aceites como teu filho, como teu discípulo, como teu fiel seguidor, e escrevas o meu nome no livro da vida, para que eu possa habitar com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, perdoa os meus pecados e me introduza nesse teu corpo que é a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e para Jesus uma linda salva de palmas nessa noite.